Olá, agradecemos por participar deste webinar da Sprintax. Falaremos sobre impostos para estudantes, acadêmicos e profissionais internacionais. Meu nome é Marcelo Tanaka, estamos aqui para ajudar os seus clientes a estarem mais cientes sobre suas obrigações tributárias nesta temporada fiscal. Primeiro, listarei brevemente os tópicos que abordaremos nessa apresentação. Darei uma visão dos impostos que se aplicam a não residentes nos Estados Unidos, especialmente focados nos J-1 Work and Travel, estagiários, au pairs e camp counselors. Também falaremos do conceito de residência para fins fiscais e das obrigações de apresentação de declarações de renda federais ou estaduais dos portadores de visto J1 não residentes nos Estados Unidos. Além disso, analisaremos o comportamento tributário dos não residentes da temporada 2018, especificamente dos 165 mil não residentes que utilizaram a Sprintax para preparar suas declarações fiscais naquele ano. Antes de começar, devo dar um aviso. A situação tributária de uma pessoa é como seu próprio DNA, pois pode até parecer que você e o seu amigo Pedro ou João sejam iguais. Vocês podem estudar no mesmo programa, podem ser até da mesma cidade, etc. Porém, um simples detalhe pode mudar a maneira com que vocês são tratados para fins fiscais. Portanto, o objetivo dessa apresentação é fornecer uma compreensão geral dos impostos aplicados a estudantes internacionais. Contudo, não deve ser tomado como um conselho individual. Aviso dado. Agora falemos das datas importantes para a declaração de impostos. Embora possa parecer estranho por estarmos em 2020, do ponto de vista fiscal, olhemos para o que aconteceu em 2019, ou seja, no ano fiscal 2019, aos olhos do IRS. Então, basicamente, estamos analisando tudo o que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Todo o tempo que você passou em solo americano durante esse período e todo o dinheiro que você ganhou durante esse mesmo tempo é o que o IRS terá em conta para essa temporada fiscal. É importante saber que o prazo regular para a declaração seria o 15 de abril de 2020. Porém, devido às circunstâncias atuais relacionadas à pandemia do Covid-19, este prazo foi estendido para 15 de julho de 2020. Se você estiver pronto para fazer sua declaração, tente fazê-lo o mais cedo possível, pois, devido à extensão do prazo, muitas pessoas irão deixar para realizar na última hora, sobrecarregando o sistema do IRS e provocando atrasos no processamento. O conceito de residência para fins fiscais pode soar bastante confuso para a maioria dos não residentes que vão para os Estados Unidos com visto J1. Por isso, vou dar uma breve explicação sobre esse tema. Primeiro, é importante esclarecer que a residência para fins fiscais não depende do seu tipo de visto ou status migratório. Portanto, como J1 Work and Travel, estagiário, au pair ou camp counselor, você poderá ser considerado não residente se esteve nos Estados Unidos por menos de 2 anos nos últimos 6 anos calendário. Se você esteve nos Estados Unidos por mais de 2 anos nesse período, o IRS aplicará um questionário para determinar o seu status de residência para fins fiscais, o teste de presença substancial. O nome pode parecer complicado, porém é algo bastante simples. Esse teste essencialmente verificará os 3 anos anteriores para calcular o seu status. Na prática, serão considerados todos os dias do ano atual, logo 1/3 dos dias de presença do ano anterior e 1/6 do ano anteanterior. Se a soma desse tempo for maior do que 183 dias de presença nos Estados Unidos, você vai ser considerado residente para fins fiscais. Sendo assim, se você utiliza a Sprintax para preparar suas declarações, nosso sistema pensará por você, realizando uma série de perguntas relacionadas à sua residência, e a partir dessas informações, determinaremos se você é residente ou
ou não residente para fins fiscais. E quem deve apresentar uma declaração de impostos de 2019? Bem, todos os não residentes nos Estados Unidos têm a obrigação de apresentar uma declaração ao IRS, independentes de haver tido ganhos ou não no país durante o ano fiscal. Sendo assim, mesmo que você não tenha recebido nada, estando nos Estados Unidos com o visto J-1 Work and Travel, de estagiário, au pair ou Camp Counselor, você deverá apresentar um formulário chamado 8843, do qual falaremos mais adiante. Porém, o mais provável é que você tenha recebido algum pagamento, e nesse caso, haverá obrigações impostas. Como resultado da recente Lei de Emprego e Redução de Impostos, se alguém obteve algum tipo de ganho nos Estados Unidos, será taxado desde o primeiro dólar, com a obrigação de apresentar uma declaração federal, da qual falarei nos próximos slides. Como mencionei anteriormente, o formulário 8843 é o requisito mínimo de apresentação a todos os não residentes nos Estados Unidos. Através do envio desse formulário, você basicamente confirma para o IRS que é não residente para fins fiscais. É muito importante que o formulário 8843 seja apresentado quando você não é residente fiscal, pois o mesmo é parte do registro de impostos. Além disso, você vai assegurar que os dias em que estará isento não contem para um futuro teste de presença substancial. Por isso, não deixe de apresentar o seu formulário 8843. Agora falaremos daqueles que devem apresentar uma declaração de impostos federais. Como eu disse antes, atualmente qualquer valor recebido está sujeito a impostos. Sendo assim, se você teve algum ganho nos Estados Unidos durante o ano fiscal de 2019, é provável que deva apresentar uma declaração de impostos. O formulário correto para essa declaração é o 1040NR ou o 1040NR-EZ. Como pela regra atual já não existe o valor de isenção pessoal de impostos, que era de $4.050 no passado, qualquer valor recebido dos Estados Unidos desde o primeiro dólar será taxado, fazendo como consequência obrigatória a apresentação de uma declaração. A diferença entre os formulários para a declaração 1040NR e 1040NR-EZ está em seu próprio nome, ou seja, EASY. Um é para declarações mais complexas e o outro para declarações onde há menor exigência de informações. Utilizando o Spring Tax, nosso sistema determinará de forma automática o formulário que deverá ser utilizado em cada caso, preparando e completando os mesmos. É muito importante incluir todas as fontes de renda que você teve nos Estados Unidos durante o ano. Sendo portador do visto J1, o mais provável é que todos os seus ganhos estejam registrados no seu W2. Porém, se você teve quaisquer ganhos extras nos Estados Unidos, estes também deverão ser incluídos e considerados. Agora vamos a uma pergunta muito comum de muitos não residentes nos Estados Unidos com visto J1. Que tipo de renda não necessita ser declarada? E aqui vão alguns exemplos. Primeiramente, dinheiro recebido dos pais e de parentes no exterior. Se o dinheiro foi enviado para você pelos seus pais ou por algum parente para ajudar no custo de vida enquanto você estiver nos Estados Unidos, essa renda não é considerada renda de fonte americana e, por isso, não precisa ser declarada. Depois, renda obtida no país de origem, já que talvez você ainda esteja recebendo renda de um emprego ou até mesmo de um aluguel ou similar em seu país de origem. Nesse caso, também por não ser considerado de fonte americana, não necessita ser declarado. Juros de conta poupança não contam e não precisam ser declarados. E por último, e não menos importante, qualquer presente recebido nos Estados Unidos, em dinheiro. Nesse caso, não há obrigação de declarar desde que a renda ou o presente recebido seja de menos de $15.000. Se o presente for de mais de $15.000,
Poderá até ser tributado, mas nesse caso, quem deve declarar é o doador, ou seja, a pessoa que te deu o presente. Se você receber um presente desse tipo, ou seja, de mais de 15 mil dólares, pode-se considerar uma pessoa de sorte. Aqui listamos alguns dos documentos fiscais que você poderá receber e irá utilizar para apresentar suas declarações. Temos o W2, o 1042S e o 1099. Como J1 Work and Travel, estagiário, au pair ou camp counselor, é muito provável que você receba um W2, que registra seu salário e todos os impostos que foram descontados. No entanto, se você recebeu documentos relativos a rendas extras, precisará deles ao apresentar suas declarações. Assim, você poderia obter o 1099 ou outro formulário, se tivesse algum tipo de renda de aluguel, etc. O importante é ter todos os seus documentos relevantes em mãos ao preparar sua declaração fiscal. Além dos documentos mencionados anteriormente, relacionados à sua renda, você também vai precisar do seu passaporte, do visto e do DS 2019. Deverá também ter todas as datas de entrada e saída dos Estados Unidos. Se você não tiver certeza sobre essas datas, pode consultar no i-94.gov, que mostrará todas as datas de chegada e saída dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. As datas de entrada e saída são necessárias para determinar seu status de residência fiscal. Por fim, você vai precisar do seu número do Social Security ou do ITIN. Lembre-se que, apenas no caso de não haver recebido nenhuma renda, você precisará preencher apenas o 8843. Nesse caso, você não vai nem precisar do número do Social Security nem do ITIN. No caso de cônjuges e dependentes não residentes, infelizmente diríamos que, por mais que se amem muito, cônjuges e dependentes não residentes não podem fazer uma declaração em conjunto nos Estados Unidos. Estes serão sempre tratados separadamente para fins fiscais. Por isso, se ambos são não residentes nos Estados Unidos, deverão preencher o formulário 8843. No entanto, se estiverem trabalhando ou recebendo renda, também deverão apresentar uma declaração de impostos federais, com o formulário 1040-NR ou 1040-NR-EZ. Agora, se você é um não residente nos Estados Unidos, casado com um residente americano, vocês poderão optar por declarar assim conjuntamente. De qualquer forma, você sempre terá a opção de declarar em separado, como não residente, se assim desejar. Agora falaremos sobre as taxas FICA ou FICA. O FICA é um imposto que te ajudaria a cobrir o custo dos cuidados médicos de quando você tiver completado 65 anos. Aos olhos do IRS, como não residente nos Estados Unidos com visto J1, é improvável que você fique tempo suficiente para usufruir dos benefícios do imposto FICA. Sendo assim, você não precisa pagar essa taxa. No entanto, se você tiver um visto H1B, J2 ou TN, está sujeito à taxa FICA a partir do primeiro dia do seu trabalho. É comum que alguns empregadores descontem o FICA dos seus pagamentos por engano. Nesse caso, é aconselhável você verificar o seu W2 se algum valor foi retido em forma de seguro social ou Medicare. Se você perceber que o FICA foi indevidamente retido, deverá primeiramente entrar em contato com seu empregador, solicitando a devolução do mesmo. Se o empregador se recusar a devolver, você pode solicitar o reembolso do FICA utilizando os formulários 843 e 8316 na Spring Tax. Impostos estaduais. As regras tributárias estaduais diferem de um estado para o outro, assim como as regras de residência estadual. Alguns estados dizem que você deve declarar seus ganhos
de mais de 8 ou 17 mil dólares, enquanto outros cobrarão desde o primeiro dólar. Também pode depender de outros fatores, como seu visto e o número de dias que você passou no estado, ou até mesmo o tipo de acomodação onde você esteve hospedado. Desde o início desse webinar, venho falando da questão de residentes versus não residentes para fins fiscais, porém até agora falamos da esfera federal. Quando se trata de declarações estaduais de impostos, existem regras distintas. Portanto, é importante observar suas próprias regras tributárias estaduais e verificar se há a obrigação de declaração estadual nos estados em que você viveu e trabalhou. Novamente, se você optar por utilizar a Spring Tax, verificaremos isso para você, pois o nosso sistema irá detectar todas as regras tributárias estaduais que se apliquem no seu caso. Tais regras podem ser atualizadas ou alteradas de ano para ano, mas com nossa ferramenta você garante que esteja seguindo as regras tributárias vigentes. Vamos para os prazos para os reembolsos J1. Geralmente, um processo tributário federal pode levar de 6 semanas até 6 meses. E isso depende muito de quando você apresenta. Por exemplo, se você enviar sua declaração antecipadamente ao IRS quando estiverem menos ocupados, o reembolso, se aplicável no seu caso, deve sair em torno de 6 semanas. Mas, se você deixar para apresentar perto da data limite, que nesse ano é 15 de julho, o IRS vai estar muito mais ocupado pela demanda e o seu reembolso pode levar muito mais que 6 semanas. Nos últimos tempos, o IRS introduziu uma forma de aplicação eletrônica para não residentes, o e-filing, mas infelizmente ainda não está disponível para a maioria dos não residentes. Se você optar por usar a Spring Tax para preparar suas declarações fiscais, a aplicação eletrônica ainda não está disponível. A única forma correta nesse momento é imprimir sua declaração de impostos, assinar e anexar os documentos indicados na página de instruções e logo depois enviar tudo por correio para o IRS. Se for uma declaração de impostos estaduais, enviar às autoridades estaduais. Por se tratar de uma questão tão importante, sempre recomendamos o uso de um serviço de acompanhamento para dar seguimento à sua declaração no IRS. Em termos de prazos para reembolsos estaduais, o tempo varia de estado para estado, mas na maioria das vezes é muito semelhante à aplicação federal. Se vendo esse webinar você se deu conta de que esqueceu de realizar sua declaração de anos anteriores, ou que enviou uma declaração como residente por engano, usando alguma outra ferramenta, quando na verdade você é não residente para fins fiscais, não se assuste. Você pode fazer uma correção e enviar ao IRS para regularizar sua situação fiscal. Isso é feito utilizando o formulário 1040X. O importante aqui é preparar uma declaração de impostos correta para não residentes. Se você tiver alguma dificuldade e desejar ajuda na preparação de uma correção de declaração de impostos, a Spring Tax pode te ajudar. Se você apenas esqueceu ou deixou de aplicar para algum ano fiscal, saiba que é possível solicitar seu reembolso de até 3 anos anteriores. Através do nosso sistema, podemos ajudá-lo a solicitar esses reembolsos e para isso, você só precisa fazer o login na Spring Tax e ter a oportunidade de aplicar para até os últimos 3 anos. Isso é muito importante. As implicações de não apresentar sua declaração de impostos são várias. Uma das mais importantes que devo enfatizar é o fato de que não declarar impostos pode afetar negativamente seu status de imigração, inclusive com sérios efeitos na obtenção de vistos no futuro. Se você pensa em solicitar uma mudança de status no futuro, como mudar o visto para H1B ou LPR, poderão ser solicitadas evidências de conformidade tributária. É sabido que há solicitações de RFE, Request of Evidence, de conformidade tributária quando se solicitam vistos H1B.
Por isso, é muito importante garantir que todos apresentem suas declarações de impostos devidamente. Dessa forma, quando você for pedir uma mudança de status do seu visto, terá todas suas declarações fiscais em mãos. Além disso, se você tem dívidas com o IRS, as mesmas podem acumular e gerar multas e juros. Por último, você pode estar perdendo dinheiro. Como dito antes, você pode apresentar suas declarações de até 3 anos anteriores e, nesse caso, se houver um reembolso pendente junto ao IRS, ele irá pagá-los. Em outras palavras, você pode realmente estar perdendo dinheiro que está esperando para ser reembolsado. Fraudes fiscais. Houve alguns avisos do IRS em termos de diferentes fraudes fiscais, com pessoas que alegam ser agentes do IRS e ligam para as vítimas solicitando pagamento imediato por telefone ou meios similares. Esclarecemos que o IRS nunca ligará ou exigirá pagamento imediato. Não ameaçará com denúncias à polícia nem nada do gênero. Se você deve dinheiro ao IRS, eles sempre darão o tempo para que você o pague, mesmo quando são aplicadas sanções. Portanto, se você recebeu um e-mail suspeito ou um telefonema de alguém se dizendo agente do IRS, ignore o e-mail e desligue o telefone imediatamente. Jamais forneça qualquer informação sua. É importante também denunciar tais ligações e, você fazendo isso, pode fazer isso contactando diretamente o IRS. Assim, você estará ajudando a coibir possíveis fraudes ao fisco, que podem estar afetando a muitos não residentes nos Estados Unidos. Como visto, existem várias etapas pelas quais os participantes precisam passar para realizar seus processos corretamente. Se você, de alguma forma, não deseja assistência na preparação de suas declarações fiscais não residentes, é absolutamente seu direito e critério. Mas, se você deseja ter um suporte e preparar suas declarações fiscais online, use a SpringTax. Podemos ajudá-lo a preparar o formulário 8843 e suas declarações de impostos federais e estaduais. Se sua agência tiver parceria com a SpringTax, você já deve haver recebido algumas informações a respeito do nosso sistema. De qualquer forma, apresentarei alguns slides com uma visão geral do sistema, com tudo aquilo que você verá ao utilizá-lo. Ao entrar em nossa página, você deve criar a sua conta, caso já não tenha uma. Se já tem, basta fazer login com suas credenciais. Depois do login, solicitaremos o ano fiscal para o qual você deseja aplicar. Em seguida, você será direcionado para a etapa 1, que é a de residência. Aqui entramos em questões relacionadas a impostos. A primeira etapa é uma das mais importantes, pois irá determinar se você é residente ou não residente para fins fiscais. Perguntaremos se você possui o Green Card, suas datas de entrada e saída dos Estados Unidos e quaisquer vistos que você tenha tido quando esteve nos Estados Unidos. A partir das informações que você nos fornecer, poderemos determinar se você é ou não residente para fins fiscais. Se nessa etapa detectarmos que você é residente para fins fiscais, informaremos que não é possível seguir usando a SpringTax, pois somos um provedor de serviços de impostos direcionados apenas a não residentes. Nesse caso, iremos redirecionar você a TurboTax, onde você poderá fazer sua declaração de impostos de residente. No entanto, se detectamos que você é não residente para fins fiscais, você poderá seguir usando o sistema da SpringTax. Então, precisaremos coletar mais informações sobre sua renda. Caso você não tenha recebido nenhum tipo de pagamento e precise apenas preencher o formulário 8843, o processo será rápido e simples, e você poderá pular essa etapa. Porém, o mais provável é que você tenha tido renda durante o ano fiscal de 2019. Sendo assim, perguntaremos que tipo de documentos de renda você recebeu e quantos de cada um. Em seguida, preencha uma cópia do seu documento de renda na SpringTax.
você verá que existe um W2 em branco. Portanto, você só precisa transcrever as informações do seu próprio W2 para o W2 digital que aparece na tela. Neste slide, você também pode ver um pop-up no canto inferior direito que diz: você tem alguma pergunta? Esse recurso irá ajudá-lo a tirar todas as suas dúvidas durante qualquer das etapas. Além disso, você pode ver na parte inferior esquerda Ask Stacy, nosso agente digital, com um banco de perguntas frequentes. Se você não encontrar as respostas para suas perguntas, pode falar com um de nossos agentes via chat ao vivo. Ele poderá esclarecer suas dúvidas e guiá-lo através do processo. Contamos com assistência 24 horas, 7 dias por semana durante a temporada fiscal. Ao chegarmos ao estágio em que consideramos que você é um não residente para fins fiscais, coletaremos certas informações pessoais e informações sobre sua renda. Portanto, nesse momento, poderemos descobrir e informar se você é obrigado a realizar uma declaração estadual no estado ou nos estados onde você viveu e trabalhou. Se o sistema verificar que você deve apresentar uma declaração estadual, começará a fazer perguntas adicionais dentro das regras daquele estado. Por exemplo, quanto tempo você morou nesse estado e até mesmo o tipo de acomodação onde você esteve hospedado quando viveu lá. Assim, sua obrigação de aplicação será determinada. Ao finalizar o questionário, forneceremos o que chamamos de reembolso estimado, se você tiver um, ou informaremos se você deve impostos e a estimativa de sua dívida. Em seguida, você acessará nossa página de pagamento com nossas taxas de serviço. Em seguida, você vai receber os formulários fiscais que preenchemos para você. Neste exemplo, temos um portador de visto J1, que possui uma declaração de impostos federais preparada e também uma declaração de impostos estaduais do estado de Nova York. O formulário 8843 está incluído junto com a declaração federal. Assim que realizar o pagamento e passar pela revisão do estágio do seu pedido, você poderá fazer download das declarações fiscais preenchidas. Portanto, nesse ponto, o processo ainda não acabou. Você precisará clicar no botão Download. Aqui você já poderá baixar o seu pacote de impostos, que será muito parecido com este, porém com suas próprias informações. Do lado esquerdo, temos as instruções sobre o seu pacote de impostos, o que fazer com seus formulários de impostos, como apresentá-los e o endereço para o qual você deve enviá-lo. Além disso, ele também informa que você precisará imprimir, assinar e enviar seus formulários para o IRS, no caso de declaração federal, e para as autoridades fiscais estaduais, no caso de declarações estaduais. Neste exemplo, você vê um formulário 1040 NREZ preparado com os dados fornecidos. Devemos ter em mente que nosso objetivo principal aqui é entender e cumprir as obrigações tributárias para não residentes. Diferente do que muitos participantes pensam, que é um benefício monetário, o importante aqui é cumprir as regras fiscais do país onde vocês foram trabalhar e fazer a apresentação de maneira totalmente legal, embora nem sempre haja direito a um reembolso. Muitas vezes há benefícios monetários por apresentar sua declaração. Estas são algumas estatísticas da temporada fiscal de 2018 para não residentes que tinham visto J e utilizaram Spring Tax para preparar suas declarações. No lado federal, vimos que cerca de 50% receberam um reembolso médio de $1.247. Na parte estadual, cerca de 68% receberam um reembolso médio de $527. Definitivamente, muitas vezes existem benefícios monetários ao apresentar suas declarações fiscais. Os reembolsos dependem inteiramente de circunstâncias pessoais, porém, se houver um reembolso, você pode esperar entre 6 semanas e 6 meses para recebê-lo. Além disso, algo que recomendamos é manter sua conta bancária nos Estados Unidos aberta. Se você tiver um reembolso, essa é a melhor maneira de recebê-lo, diretamente em sua conta.
No entanto, se por algum motivo você houver fechado a sua conta bancária nos Estados Unidos, poderá receber um cheque do IRS no seu endereço. A ferramenta oferecerá a opção de escolher a maneira com que você deseja receber o seu reembolso. Isso é tudo por hoje. Obrigado a todos por participar desse webinar. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para o nosso e-mail de suporte hello@springtax.com ou também acessar o nosso chat ao vivo depois de fazer o login no site springtax.com. Boa sorte a todos com suas declarações de impostos para essa temporada 2019. Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo. Muito obrigado.